Boa tarde, todas e todos. Daremos início, então, a mais uma palestra do nosso ciclo de seminário Diversidade em Foco, Saberes e Desafios diante das Mudanças Climáticas. Esse espaço ele reflete a importância, né, da diversidade de saberes na construção das soluções para a crise climática, reunindo pesquisadoras e lideranças sociais em um diálogo plural sobre biodiversidade e mudanças climáticas. Hoje a gente vai ter a alegria de receber Naldo Tucano, pesquisador, educador, ativista indígena e defensor dos direitos dos povos originários e do povo Iepá, Massa, mais ou menos, mais ou menos isso, Tucano, do Amazonas. Estudante de Linguística da Unicamp, desenvolve pesquisas sobre documentação e inserção das línguas indígenas em um contexto acadêmico e digital. É idealizador do Corpus Iepã Maçã, online, na plataforma Tcheco Braille, que preserva e amplia a língua-mãe por meio de ferramentas digitais. A sua atuação está comprometida com a defesa dos direitos linguísticos, territoriais e educacionais dos povos indígenas, e como bolsista da ONU, ele realizou formação no Brasil, em Genebra, na Suíça, e atua também na Fiocruz, na UFSCar, em projetos de saúde indígena, formação de multiplicadores linguísticos do Amazonas e educador de educação superior indígena e quilombola. É autor do livro Coração na Aldeia, Pés no Mundo, publicado pelo SESC em 2022, e já realizou mais de 50 palestras pelo Brasil e exterior. Em 2026, coordena o Encontro de Acordos Ortográficos da Língua Tucano, e a sua trajetória afirma a importância das línguas indígenas e da desigualdade, da diversidade cultural na construção de futuro justo. Em um contexto de mudanças climáticas, evidencia o papel dos povos originários na proteção dos territórios e na conservação da sociobiodiversidade e da construção de relações sustentáveis com a natureza. Então é com grande alegria que a palavra é sua hoje. Obrigada, Naldo. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Agradeço pelo convite, feito pela Carol aqui, juntamente com a parceria junto com o Instituto de Biologia, né? E pós-graduação aqui da Unicamp também. Há uma semana atrás, num curso de literatura, que eu estou fazendo de introdução, sou desde 2019, mas eu estou defasado, né? Durante a pandemia, me afastei da universidade e tive que voltar agora em 2023 para a universidade novamente, depois de vários problemas sociais, psicológicos e assim por diante, que a universidade muitas das vezes traz para nós, né? Então, a gente tem que compreender e desenvolver assuntos a partir desse ponto. Aí, nessa aula de literatura, o professor falou assim, toda tragédia, ela vem para revelar coisas e equilibrar situações. Aí, desde essa aula, eu tenho tentado refletir bastante sobre o que seria uma tragédia, né? Não sei como que funciona na área de biologia, o que seria uma tragédia, com o que ela vem trazer, o que ela vem revelar e o que ela vem equilibrar, na verdade, né? Então, aí já é com vocês aí para refletir sobre esse assunto, né? Meu nome é Naldo Tucano, eu uso o pseudônimo de Naldo Tucano porque a minha mãe, desde criança, ela me chama de Naldo, né? Meu nome no certidão de batismo é Marinaldo Almeida Costa, sou sou o segundo filho de Mari, né? A primeira irmã é Marinete Almeida Costa, aí vem eu, Marinaldo Almeida Costa, e vem a terceira, que é Maricel Almeida Costa também. Então eu sou uma linhagem de Mari, né? Porque a minha mãe era muito religiosa, então através disso escolheram colocar os Mari da vida. O meu nome de benzimento que está no certidão indígena é Yupuri, mas só que meu nome de benzimento de verdade, segundo meu pai, segundo meu avô, é Dói. Ele fala que para isso foi escolhido durante o benzimento e assim por diante. Bom, esse é o meu Instagram, né? Se vocês quiserem me seguir, acompanhar o meu trabalho também, aí vocês estão aí, estão à disposição aí. O tema A Vida Antes do Discurso é o tema do meu livro, né? Acabei de publicar um livro, vai chegar agora dia 15, para ser vendido e idealizado pela IT Editora Indígena, que é uma editora que eu coordeno, né? Para a gente poder desenvolver assuntos voltados para temáticas indígenas especificamente. Porque o mundo editorial, infelizmente, ele é
muito ocidental e ele escolhe pessoas. Ele não dá abertura para pessoas indígenas que precisam ecoar suas vozes. Por exemplo, no interior do interior tem vários anciões que não têm sua voz divulgada em qualquer região, por exemplo. Mas aí uma editora muito engajada e ocidental, que instrumentiza o sistema capitalista ocidental através do conceito de venda de literatura, palavra de efeito e assim por diante, então ela escolhe, né? Desde Daniel Munduruku, Ayrton Krenak, então essas pessoas vão ser selecionadas simplesmente para desenvolver a voz para vocês e as outras vozes são meio que omitidas, né? Então, para ser mais plural, a gente tem que escutar todas as vozes possíveis para a gente poder trabalhar com esses assuntos. Aí é por isso que eu criei uma editora indígena para trabalhar com as vozes que são caladas lá no interior do interior do interior do interior. Bom, eu vim de São Gabriel da Cachoeira, na verdade no interior de São Gabriel da Cachoeira. Eu sou daqui da boca da cabeça do cachorro, né? Mas só que como certidão de nascimento é tirado e emitido pelo estado de São Gabriel da Cachoeira, né? A região de São Gabriel da Cachoeira, a gente fica como se tivesse nascido em São Gabriel da Cachoeira. Mas a gente não é de São Gabriel da Cachoeira, na verdade. Então, viajei aproximadamente 3.330 quilômetros para chegar na cidade de Campinas em 2019. Como eu disse, durante a pandemia eu tranquei a minha faculdade e burlei vários sistemas possíveis da universidade para poder permanecer nele, né? Então, durante a pandemia a gente teve umas brechas, né? Então eu argumentei contra a universidade para poder permanecer e não me vincular novamente, não me desvincular com a universidade. Então, por isso que eu voltei em 2023. Me deram matérias optativas, né? E em 2020 perdi minha mãe, então a partir desse ponto eu resolvi me afastar de vez da universidade. Eu não ia voltar, na verdade, né? Mas só que com a insistência da minha orientadora eu tive que voltar, porque ela falou que o trabalho que eu estava desenvolvendo era bom. Como eu disse, 3.330 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira até Manaus. Na minha época não existia avião, não tinha avião e o avião que tinha era muito caro, então você tinha que pegar aproximadamente 3 dias de barco até Manaus, né? O pessoal desse MBio deve saber muito melhor que eu. E até para chegar em Campinas você viaja 3 horas e meia de avião ou 4 horas de avião também, pode ser. Bom, como eu disse, né, sou de Paricachoeira, confronterei com a Colômbia e Venezuela. Sou acadêmico do curso de Linguística da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pesquiso de Linguística de Corpos da língua Iapá-Marçã, tucanos, né? A gente está como eu estou coordenando um acordo ortográfico, a gente está entre Iapá-Marçã e Iapá-Diró-Marçã Darcé, né? Porque o tucano ele é uma tradução equivocada, segundo os mais velhos, né? De um grupo de pertencimento étnico, né? Então o tradutor que foi ocidental, ele traduziu literalmente um termo pejorativo, vamos dizer assim, né? Então a gente está em busca do nosso nome político ainda. Nosso nome original a gente tem através do sistema clânicos, que o pessoal fala da antropologia, né? Então, a partir desse ponto, o pessoal está em desenvolvimento político ainda. Nos editais, nos estatutos e assim por diante, está tucano, traço e Iapá-Marçã ainda. Bom, sou cofundador do coletivo de acadêmicos de da Unicamp, 2019, né? Fui o primeiro coordenador também, desde que cheguei em 2019 aqui, coordenei o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas por 3 anos. E depois disso fui coordenador também do Estado de São Paulo, do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Nessa época era ENEI, agora se transformou em UPEI, União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Como a professora aqui já falou, fui bolsista da ONU também, em Genebra, ano passado. Entre 400 pessoas, fui uma das 10 pessoas selecionadas para fazer o programa de programa de defesa de direito voltado à população e povos indígenas a nível mundial. Bom, eu queria começar por aqui, na verdade, né? Para a gente debater sobre algum aspecto do tema abordado. Em 1500, quando a propriedade que era dos povos indígenas, que eram aproximadamente, ou mais de 50 milhões de população indígena aqui no litoral e no interior, 3 milhões no litoral e 2 milhões no interior, a nossa diversidade foi se transformando, né? No começo, a gente tinha... Em 1500, a gente tinha 5 milhões de população. Em 1500, a gente tinha
1.200 línguas indígenas, com aproximadamente 1.500 povos indígenas. Se a gente fizer um cálculo básico aqui, eu não sou das exatas, eu sou das humanas, ainda tento fazer um pouco das exatas, querendo ou não, a gente tem uma diversidade muito grande perdida durante todo esse tempo, não? E com ela morre uma cosmovisão, uma epistemologia e uma sociedade como toda. Porque o primeiro presente que a gente recebeu aqui foi roupas com gripe, né? O primeiro presente que a gente recebeu aqui, através da Igreja Católica, ou se não, dos jesuítas, foi o papel da liderança. Porque a igreja, como apropriação, como desenvolvimento social civilizatório, ela deu papéis para os indígenas. O que isso significa? Hoje a gente tem papéis de liderança, né? Ela veio esquematizando um sistema de conhecimento que ela já veio pronto, porque a descoberta, entre aspas, nunca foi uma descoberta, sempre foi planejada. Os estigmas que foram dados durante o tempo nunca foram equivocados e sim planejados, na verdade, porque muito antes da descoberta acontecer já existiam povos e populações aqui no Brasil, que hoje é chamado de Brasil, mas que a própria coroa já tinha enviado pessoas para poder estar aqui muito antes deles chegarem, na verdade, né? Até então, alguns livros de história já falam que tinha pessoas casadas com indígenas que já viviam a cultura, que eram não indígenas, que já viviam a cultura e conheciam a epistemologia e um pouco da sociedade cultural que existia nessa época, para eles já traçarem caminho e estratégia para poderem exterminar os povos indígenas. Aí, no final, eu vou falar o porquê, na verdade, né? Depois, tem como marcar uns 15 minutos aí para mim, por favor? Só para eu não passar do ponto? Fala um pouco mais rápido. E através disso, desde 1500, quando a igreja chega aqui, né, nesse território, eles começam a traçar planejamentos. Mas só que a partir desse ponto, a travessia ela foi feita há mais de 4 meses, se eu não estiver enganado, né? Não é verdade? Aproximadamente 4 meses. Naquela época, apenas com vento e remo, então eles demoraram mais que isso. E eles atravessaram com vários organismos no seu corpo, porque não tomaram banho. Então, tomar banho é uma propriedade intelectual e, se fosse exigir um direito, o direito dos povos indígenas, né? Isso é fato, isso é um fato histórico, na verdade. E quando eles chegam aqui, eles chegam com desejo. Isso o Daniel Munduruku fala em uma das suas palestras e em dos seus livros também. Eles chegam com desejo, né? E quando eles chegam com desejo, como eles só atravessaram, tinham apenas homens atravessando no barco, aonde que eles foram suprir essa necessidade do desejo? Nas mulheres indígenas. Porque eles necessitavam fazer algo para poder matar esse desejo que incomodava tanto. Então, a partir do ponto que eles atravessam o continente e chegam e se deparam com mulheres bonitas e belas, eles vão falar assim, vamos pegar essas mulheres e vamos estrupar elas. E a partir desse ponto, o Daniel Munduruku também fala que as primeiras mulheres verdadeiramente, os primeiros habitantes verdadeiramente brasileiros surgiram do estupro coletivo, social, psicológico, e a partir desse ponto se tornaram brasileiros. Ou seja, a nossa geração que se diz brasileiro é uma geração que nasceu de toda essa violência contra as mulheres e homens indígenas daquela época. E não satisfeito com isso, deram presente com roupa de gripe e assim por diante, como vocês bem sabem, mas não satisfeito com isso, escravizaram os povos indígenas através do papel da liderança. Primeiro convenceram eles que eles tinham que se matar e depois convenceram eles de que eles tinham que se escravizar e depois disso convenceram eles de que eles tinham que trabalhar conforme a legislação que regia a coroa portuguesa, com 3 siglas, RLF, Rei, Lei, Fé. A gente não tinha comando, a gente não tinha lei, a gente era uma alma vazia. Então, a partir desse ponto, a gente necessitava morrer. Eles
necessitavam fazer com que aquela alma vazia trabalhasse conforme a legislação ocidental. E através disso os povos indígenas viram escravos durante 100 anos, desde 1500 até 1600, né? E a partir disso, datado segundo meu parente João Paulo Barreto, fala que, comprovadamente, os povos indígenas já viviam aqui há mais de 10 mil anos, né? Mas a partir disso, começa toda uma tragédia histórica que aconteceu durante todo esse século aqui nesse país que hoje se chama Brasil, né? Aí eu vou entrar num tema bem complicado, assim, sabe? O porquê, pulando um pouco a história, o porquê que hoje os povos indígenas, e o porquê que eu coloco a vida antes do discurso, por exemplo, muitos povos indígenas hoje têm traçado metas e linhas através do conceito ocidental. Por exemplo, na minha região, o apagamento da memória ela aconteceu através da Igreja Católica, né? Eles pegaram crianças, levaram para o orfanato, ensinaram eles ensinaram 3 coisas básicas, na verdade. Ensinaram a costurar, ensinaram a fazer carpintaria, ensinaram a fazer agricultura, a plantação de arroz, cana-de-açúcar e mais uma coisa, a mandioca. É isso. Tem até um documentário aí na internet que você encontra isso, falar sobre esse assunto. Isso para fazer o apagamento. Nós somos o resquício dessa memória, né? Hoje a gente acredita num Deus perfeito que, segundo a Igreja Católica, trouxe para nós, né? Ou se não, evangélica também. A gente reza Ave Maria, Pai Nosso e assim por diante. A gente briga por causa disso e assim por diante. Mas, para a gente entender, compreender, agora de fato, como que as pessoas têm trabalhado para escravizar a nossa mente com que a gente pense igual ocidentais, isso está acontecendo agora através de toda dessa comparação histórica, epistemológica, de genocídio, de lincicídio e de etnocídio. Mesmo nós sendo protetores do nosso sistema, porque vocês sabem que todo o território que os povos indígenas vivem e convivem são preservados. Aí eu acho que vem o estigma do protetores da floresta, né? Geralmente, no mundo do discurso, até a Greta, os defensores do meio ambiente e assim por diante, falam que os povos indígenas são defensores do planeta Terra e do meio ambiente. Mas eu sempre pergunto, né? Mas vocês já perguntaram para esses povos se esses povos querem ser estigmatizados como tal? Porque defender o planeta Terra não é só papel dos povos indígenas, não. Proteger o meio ambiente não é só papel dos povos indígenas, não. Talvez eles estejam plantando, colhendo e comendo, ou preservando, segundo o Ocidente, porque eles precisam sobreviver também, né? Como que eles sobreviveram desde 1500? Fugindo, porque eles conheciam geograficamente todo o território aqui do litoral, desde Salvador até São Paulo, né? Depois disso, fugindo para os interiores, porque, historicamente, os povos indígenas viviam majoritariamente por aqui, né? Mas só que eles começaram a fugir para os interiores para a gente não ser perseguido e morto, né? Mas aí, a gente começa a entender, a compreender o porquê que a gente está nessas fases de transformação para a gente poder falar sobre uma questão bem séria, né? O porquê que o Daniel Munduruku, o Ayrton Krenak falam sobre adiar o fim do mundo, né? Eu não sou estudante de biologia, eu já falei, né? Nem das áreas de saúde. Mas lendo um pouco, eu descobri que a gente vai viver muito menos que os dinossauros, por exemplo, e a gente não está fazendo nada para mudar isso. Como que a gente pode trabalhar em comum acordo para a gente poder desenvolver sobre esse assunto? Aí que vem o apagamento da memória, né? Por que o sistema trabalhou tanto para apagar a memória dos povos indígenas e os povos indígenas têm prazo de validade?
Isso não sou eu que estou falando, é a universidade que está falando, é a academia. A academia, segundo o sistema ocidental, é o detetor do conhecimento onde a verdade absoluta vai reinar, né? Por isso que tem a teoria, né? Tipo, o do empirismo, do indutivismo e assim por diante. Então ela está com a teoria na mão, né? E ao mesmo tempo me fez refletir de como que essas teorias trabalham desde o princípio para matar os povos indígenas aqui nesse território e no mundo também. Isso simplesmente para apagar nossa memória e falar que a gente não é mais indígena. Não que eu esteja falando que eu sou indígena, porque eu não sou indígena. Indígena é uma palavra inventada pelo Estado Mundial, que a ONU se sentou no meio de mais de 192 países para defender territórios e povos em vulnerabilidade. Né? Então é um termo político, não é um termo que define nós como pessoas, como cidadãos. Cada povo tem seu nome. Povo brasileiro, é um povo brasileiro. Mas aí, tudo isso para chegar e falar assim, ó, o propósito de tudo isso sempre foi território, terra. Porque o Ocidente, a civilização, na verdade, a gênese da civilização é uma gênese que fala de posse, de território, PO3C, né? Planejar, coordenar, comandar e assim por diante. Porque o território, a terra, é o que mais vale para eles. Uma conversa informal que eu tive com o Ayrton Krenak, ele fala que o povo do Ocidente é como um triturador, né? Ele gosta de triturar. Tudo que ele vê, tritura. Se ele vê uma folha, ele tritura. Por exemplo, em Mato Grosso do Sul, onde eu morei basicamente 1 ano conhecendo o povo Guarani Kaiowá, a primeira coisa que eles trabalharam lá foi o mate. A segunda coisa foi o carvão. Derrubaram tudo e fizeram carvão. Depois disso, criaram boi. Agora estão na fase dos grãos. Então, para tudo eles veem um objetivo, na verdade. Isso eu falando como indígena aqui, né? Então, o corpo indígena, segundo o formato do Ocidente, ele não vale de nada. O nosso corpo é vulnerável. Então, a gente só serve para ser estigmatizado. Sabe por quê? Porque a partir do ponto que o Elon Musk viaja lá do outro lado do continente e pisa no território brasileiro, e a partir desse ponto ele viaja para o único território brasileiro que é o maior, é a maior concentração de lítio, uma das maiores concentrações de lítio, nióbio, urânio, tantalita, ouro, pedras preciosas do Brasil, alguma coisa está errada, não está não? Porque, historicamente, ele já vem revolucionando algumas guerras dentro desse continente aqui, na América Latina. Desde Equador, Bolívia e assim por diante. E a partir do ponto que o próprio indígena fala que isso vai trazer revolução para nós, porque agora a gente está pensando no sistema mais financeiro, né? Então, se isso vai revolucionar o nosso sistema sobrevivente, não vai revolucionar. Porque a única coisa que a gente vai ser, através do propósito do sistema ocidental capitalista, vamos ser mão de obra barata para eles. A gente vai ser... Agora a gente é a margem da sociedade brasileira. Depois disso a gente vai se transformar em pobres. Mão de obra barata, né? E a partir disso, a morte dos povos indígenas. A minha mulher que está aí, ela fala que quem vai morar no lugar dos nossos territórios no futuro, não somos nós, né? São pessoas de olhos azuis e cabelos loiros. Não, é ela que fala, não sou eu. Porque se a gente for ver historicamente, no Brasil como um todo, nesses territórios que eram de povos indígenas, quem que está habitando hoje? Não são os indígenas. Os indígenas são marginalizados e conhecidos como invasores de território. Olha que engraçado, né? Mas só que eles viveram por muito tempo nesse território. Era deles. Imagina só você. Vocês têm casa, vocês têm lugar, vocês têm um lugar para morar, né? Vocês têm essa universidade aqui. A partir do momento que uma pessoa desconhecida entra na casa de vocês, ele fala assim, ó, é o seguinte, pessoal.
A partir desse momento, essa casa é minha, esse celular é meu, essa cama é minha e tudo que está em volta dela vai agora pertencer a mim. Se você falar que isso não é verdade, você vai ser morto. Aí o que você vai falar? Vou chamar a polícia, você vai gritar, mas só que você não vai ter alternativas. Porque o instrumento está na mão deles. É isso que acontece com os povos indígenas todos os dias. Agora está acontecendo lá com o povo Guarani Kaiowá, está acontecendo com o povo Yanomami, está acontecendo com o povo lá de Roraima, está acontecendo com o povo Pataxó. Um amigo meu, liderança, acabou de levar um tiro, por exemplo, lá. Um amigo meu também, com liderança, que eu convivi, troquei história, acabou de ser morto no território de Mato Grosso do Sul. Então, se a gente reclamar de tudo isso e falar que o nosso território é nosso território, a gente ia acabar morto. Tá. Então, a partir disso, o corpo indígena, como eu disse, não vale de nada. Eles são um instrumento, a gente pode até brigar. Como que o corpo indígena pode ultrapassar gerações? Primeiro, a gente precisa de vocês. Segundo, a gente precisa que a universidade esteja de fato em parceria, não querer só se apropriar intelectualmente dos saberes tradicionais e epistemológicos dos povos indígenas. Porque o Daniel Munduruku e o Ayrton Krenak já falam que a universidade ela só é um celeiro onde ela vai fazer o balaio balançar para poder algumas pedras melhores sobrarem para eles poderem se apropriar intelectualmente daquelas coisas, né? Que a universidade, em vez de levar para o território, agora ela está trazendo para cá. Então, a partir disso, a nossa luta não se tornou só a nossa luta, na verdade. Eu não sei se a minha filha, eu não sei se meus netos vão estar conversando aqui com orgulho ou com muitas vezes de julgação, sem saber ou sem pensar que eles são indígenas. Porque o apagamento da memória está acontecendo agora, nesse exato momento. A estatística dos povos indígenas aumentou ano passado, segundo o IBGE, né? Muitos estão se tornando indígenas, mas poucos sabem o que é ser indígena. Na América Latina toda, como tem, por exemplo, até em Caribe, hoje, a maior população, por exemplo, do Peru, não gosta de ser chamado indígena, eles querem que sejam chamados de peruanos. Então, o Estado brasileiro, por exemplo, está trabalhando perfeitamente segundo o Código Civil e Religioso, botando na nossa cabeça que a gente tem que virar brasileiros de fato e não ser mais indígenas. Porque a luta agora é essa, né? O apagamento da memória para a apropriação do nosso território. Porque o nosso corpo não vale de nada, mas o que a gente pisa vale muito mais para o sistema do que nós mesmos. Eu acho que é um pouco disso, assim, que eu trouxe de reflexão para vocês, né? E que a gente possa conversar também. A gente tem alguns minutos agora para a gente poder conversar. Temos alguns minutos, professora? Então, para a gente fazer uma roda de conversa mesmo, para a gente poder entender melhor o que seriam esses dados, o que seria essa corrente, o que seria essa salvação de fato, né? Como vocês são pesquisadores, estudantes, é muito importante passar a visão de vocês para a gente compreender melhor se a gente não está seguindo um passo errado da vida, assim, sabe? Porque não é porque nós somos indígenas que a gente sempre está certo também. O nosso modo de vida, sim, preservou muitas gerações. Vocês também sabem que mudanças climáticas sempre aconteceram, né? Mas só que agora elas se aceleraram. E não é a vida dos outros que está em risco, né? Como eu escrevo no meu livro. E o Ayrton Krenak fala também sobre esse assunto. A gente não tem um plano B ainda. O plano B é para megas milionários, não é para nós. A nossa realidade é, segundo datado pela NASA, daqui a 50 anos a gente está morrendo queimado aqui e vivos. Porque a minha geração não vai ter condição de comprar um ar-condicionado super potente
a primeira população afetada vai ser os povos indígenas, porque quando a temperatura da água sobe, peixe morre. Quando a temperatura da água sobe, o solo também morre. E a população mais vulnerável das favelas, das periferias, que vão sofrer primeiramente, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Vou perguntar um pouco de como precisa colocar. Só para gravar mesmo. Você trouxe bastante, né, da história assim, do apagamento relacionado à religião católica, e atualmente no Brasil a gente tem visto uma expansão da igreja evangélica, né? Uhum. E eu entendo e vejo que ela muitas vezes tem um papel até, não sei se mais é possível falar, mas tão forte quanto em termos de dogmas, de apagamento de histórias. Como é que está sendo isso em termos desse contexto para vocês, né? Como que se a igreja evangélica tem entrado até bastante dentro, né, de territórios, e como é que tem sido essa relação agora que tem sido bastante expandida, né? É uma religião uma vertente da religião que tem crescido muito no Brasil, e eu entendo que trazido muitos problemas, né? Esse dogma é muito perigoso, né? Por exemplo, no Xingu, eles estão se aproximando muito mais rápido através das lideranças, né? No Alto Rio Negro não foi diferente, eles usaram a mesma estratégia, na verdade. Eles pegam o papel da influência mais forte, que é o papel da liderança, que foi dado pelo cristianismo, né? E agora para os evangélicos. E eles são muito mais radicais que os jesuítas, porque eles pegam na ferida mesmo, assim, sabe? Eles pegam na crença. Eles fazem você ter medo da situação. Como eu digo para todo mundo, eu respeito muito quem segue a religião cristã ocidental. Eu respeito muito, mas não é por isso que eu vou concordar e me ajoelhar por causa disso. Por exemplo, quando eu fui no meio dos Guarani Kaiowá, lá majoritariamente são evangélicos, né? Quando eu fui debater sobre esse assunto, de como que eles faziam ultrapassar esse conhecimento que eles têm através de várias gerações, sendo que eles fazem com que a própria população deles acreditem numa religião que não é a religião deles. Porque a nossa religião foi apagada, né? Foi queimada através das crianças. Porque para você apagar a memória, os velhos não importam. O que importa é a criança. Porque é a criança que vai ultrapassar as gerações. Entendeu? Então a religião pega no papel que é do cacicado, né? Que é do cacique. Aí esse cacique influencia outras pessoas. E essa geração tem medo. E quando elas são ideologizadas, a próxima geração vai ficar sempre transmitindo. Porque o papel do poder do Estado, que é a religião, porque o Estado é a religião, querendo ou não, né? Ela trabalha através do sistema bilinguismo, por exemplo, né? Porque o sistema do Estado não aceita que uma educação seja totalmente indígena, ela só aceita que a educação seja a educação escolar indígena. Então, tudo isso envolve no sistema religioso. Então, a partir disso, o nosso corpo é vulnerável, porque uma criança não sabe o que está acontecendo. Mas o velho sabe, né? Então, hoje, a maior parte da população que está dentro das religiões, por exemplo, é dado para os próprios indígenas. Os próprios indígenas se tornaram padres, os próprios indígenas se tornaram pastores. Então, isso é muito mais complicado do que a gente acha, né? A gente ficou vulnerável a essa situação hoje em dia. Não tem uma resposta concreta para isso, porque se eu for falar mundialmente que isso está matando os povos indígenas e vai matar os povos indígenas, as pessoas vão falar assim, ó, esse maluco é doido, por quê? Primeiro que falaram que a gente não tem R, nem L, nem F, então o nosso corpo se tornou vulnerável, ao ponto de sermos mortos ideologicamente. E esquecemos o nosso próprio sistema, como o João Paulo Barreto fala, nosso sistema de etiquetas sociais e conhecimento através do Barcessé, ele fala, né? Oi, Naldo. Assim mesmo, tá. Prazer te ouvir, saudando sua presença aqui, saudando a professora também, a iniciativa de fazer essa conversa. É uma pena eu não conseguir chegar no horário, não ouvir sua fala toda. Não. Mas, então, me perdoe se eu vou fazer uma pergunta que talvez você falou um pouco sobre isso, mas tenho a impressão que não. Eu acho, assim, a gente ouviu um tanto de você falando sobre
descrevendo a realidade dos povos indígenas hoje, realidade brasileira, e fico pensando que a gente conhece muito do que não está funcionando e do que é destrutivo. Mas você conseguiria falar para a gente, não sei se você vem pensando sobre isso, o quanto você vem discutindo isso com o seu povo ou outros povos também indígenas brasileiros, qual é a universidade que você gostaria de ver no Brasil? Ou há um projeto de Brasil, assim, ampliando um pouco isso, qual é o Brasil que você queria ver, que seria o Brasil que respeita e honra e repara, talvez, se possível, não sei se é possível reparar, mas que, de alguma forma, vai nesse sentido de reparar, respeitar, honrar, valorizar os povos indígenas, os corpos indígenas, o conhecimento e tudo o que vocês têm. Hoje a gente já ultrapassa, pelo menos, mais de 392 povos indígenas, né? Com mais de 290 línguas indígenas. Eu acho que o trabalho é muito recente ainda, porque o preconceito ele não é o bem maior do Ocidente, existe preconceito entre os povos indígenas também. Mas para você quebrar o preconceito, um trabalho feito desde a colonização, assim, desde a invasão do Brasil, você tirar intrinsecamente o que está dentro da memória, vai ser muito ruim ainda. Porque é muito difícil ainda. Sabe por quê? Porque isso já está entravado nos livros de história, nas mídias sociais, nos canais de TV. Então, é um trabalho midiático muito bem feito para que a gente seja estereotipado até hoje, por exemplo, até agora, neste momento, porque acabei de sair de um vídeo que eu estava assistindo sobre o que seria povos originários, não indígena nem índio, e em um dos comentários a pessoa fala, mas por que eles não querem mais ser chamados de índios, por exemplo, entendeu? Uma liderança muito forte no Senado estava falando isso. Porque isso já está entravado na mente das pessoas, então para você retirar esse conhecimento das pessoas vai demorar muito tempo ainda. É um trabalho de formiguinha mesmo. O Daniel Munduruku, em um dos seus livros, ele fala sobre plantar sementes, né? Se essa semente estiver germinando, se ela estiver brotando, e ela conseguir dar bons frutos no futuro, isso já revela uma situação historicamente apagada pelo sistema brasileiro. Mas, particularmente, a partir do momento que eu vou aqui na cidade de Campinas, por exemplo, as pessoas me chamam de boliviano, peruano, chileno, de todos os estigmas possíveis diferentes, mas só que nunca me chamaram de brasileiro. A partir do momento que eu saio dessa população mais ignorante da situação populacional brasileira, porque a educação não é para todos, segundo as pessoas, né? No lema do Estado, a educação é para todos, né? No lema da ONU, mundialmente, a educação para todos, casa e assim por diante. Mas, infelizmente, a educação não é para todos. Quando eu vou dar uma palestra numa escola, e quando essa criança fala para mim, aqui, ó, quando uma criança fala para mim assim, ó, você é de qual povo? Vocês entenderam a diferença? Ela fala, você é de qual povo? Você é indígena, né? Uma criança que não compreende uma diversidade total da população brasileira, mas que compreende uma diversidade de povo indígena que existe no Brasil, essa é a esperança que eu tenho para poder falar sobre essas diversidades no futuro. Não é essa geração que nasceu escutando a dança da chuva com a Xuxa, não é essa geração que nasceu lendo o livro O Guarani, não é essa geração que leu no livro de história quem descobriu o Brasil, por exemplo, entendeu? Porque isso é o Estado, a gente não teve culpa, na verdade. Eu boto a gente porque eu também estudei livro de história nesse formato.
Porque o apagamento está aí, como eu disse, o apagamento ele é muito forte, o apagamento que a gente não tem controle, porque ele é um instrumento do Estado para poder fazer com que as pessoas sofram de fato, para que os pobres sejam pobres, para poder desenvolver o trabalho de mão de obra escrava para o Estado, para que o indígena seja apagado mesmo, porque o lugar que ele pertence é mais valioso do que o próprio corpo dele. Então, a partir do momento que uma criança fala assim, ó, de qual povo você é e se você é indígena, não é a mesma coisa que você escutar aí para fora da universidade ou para dentro da universidade, se eu sou peruano, boliviano, chileno, xing-ling e assim por diante, sabe? Então, para mim, a mudança concreta, para tudo, se eu fosse criar uma escola, eu criava uma escola ideologizada, assim, sabe? Segundo o formato de um povo indígena, assim. Eu expulsava todo mundo que fosse falar sobre religião ocidental. O mesmo formato que eles usaram contra nós. Mas só que quem que é uma pessoa? Os asiáticos cortavam cabeça de padres, por exemplo. Os xinguanos, até um certo tempo, eles matavam os padres que queriam entrar lá. Matavam os religiosos que queriam entrar lá. Mas aqui eu não estou falando que é para matar, aqui eu estou falando que é para a gente entender a que ponto que essa situação chegou para podermos sofrer tanto do jeito que a gente sofre aqui. Porque o preconceito ele é uma raiz, né? A gente está numa geração que está se apagando. A nossa próxima geração já não vai mais saber o que é ser indígena. E não é muito tempo. Os próprios dados da política linguística dentro da universidade, ela fala em aproximadamente 40 a 50 anos. Em 100 anos, no mundo, vai existir aproximadamente 600 línguas no mundo. E em nenhum dos dados estatísticos está uma língua indígena. Só está as línguas de dominação mundial, financeiro e assim por diante. Por quê? O que manda no Estado é o sistema financeiro. E se você não tiver encaixado aos moldes mesmo que você debata sobre diversidade, você não faz parte do sistema financeiro. Então, uma cultura dominadora sempre vai dominar uma cultura minoritária, mesmo que a gente tente lutar. Por isso que eu falei que o nosso papel aqui não é só a luta dos povos indígenas do Brasil, é uma luta em conjunto, junto com vocês, sabe? Porque a gente precisa da parceria de vocês. A gente precisa da parceria das organizações. A gente precisa de uma parceria da universidade para que aí sim ela seja, de fato, uma universidade pintada de urucum e genipapo, como eles ficam pintando a universidade, que até hoje não aconteceu ainda, porque infelizmente a universidade ela domina o sistema de conhecimento para poder se apropriar ainda até o exato momento. E se não for isso, a aprovação da universidade indígena, que foi idealizada pelos próprios povos indígenas para seguir segundo o conhecimento dos próprios povos indígenas no Brasil. Entendeu? São coisas que a gente pode viajar o mundo para poder debater sobre esse assunto, sabe? Porque são temas muito delicados, assim. São temas que, infelizmente, é o Estado que tem que fazer. Porque se o Estado não cumprir o papel dele, que é respeitar a diversidade e dar subsídio para poder ser implantado o conhecimento, a língua, mesmo que grandes instituições como o ISA e assim por diante juntarem dados e trabalharem e fizerem dados, eles só vão estar acumulando dados. Não vão estar salvando e nem fazendo com que esses dados sejam ultrapassados de geração para geração para que esses povos sobrevivam, sabe? Porque a gente não passa de dados, infelizmente. E corpos frágeis. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é João Pedro, eu sou visitante, eu não sou aqui de São Paulo, mas você tocou alguns pontos aí durante a sua fala que me fizeram relembrar de um caso que aconteceu recentemente no meu estado, Espírito Santo. Agora, no mês de março, houve um protesto dos povos indígenas. Eu até fui procurar Os Tupiniquim. Exatamente. Mariana Brumadinho, né? Exatamente. E eles fizeram um protesto justamente em relação aos 10 anos do desastre de Mariana,
que hoje em dia já não é tão falado, né? Eu sei que não é um tema que possa ser considerado como uma mudança climática, algo global, mas ainda assim deixou cicatrizes ambientais que são sentidas e serão sentidas por muito tempo, principalmente para os povos que habitam aquela região ali do Rio Doce. E nesse sentido, eu lembro que quando aconteceu esse protesto, foi repassado pela mídia em questão, principalmente os veículos de internet, e o que houve em reação da sociedade foram muitas pessoas criticando, porque o que era passado pela mídia era um atraso social, porque as viagens estavam interrompidas, e principalmente um atraso econômico, porque estava havendo impedimento das linhas de minério de ferro da Vale, da Samarco. E aí, quando você fala ali em alguns pontos sobre a questão da estereotipação e a questão do papel da mídia para com essa reação agressiva da sociedade, da sociedade em geral com os povos indígenas, eu queria saber a sua opinião em relação a isso, porque a gente vê que hoje a mídia ela tem um papel um papel direto em relação a como as pessoas reagem para com os povos indígenas. Isso é bem interessante porque o próprio... Por exemplo, eu sei do pessoal dos Tupiniquim, do como que fala? De Minas Gerais, né? Porque um dos amigos meu fez curso da ONU junto comigo, ele é tupiniquim, né? Então o tema de debate dele foi o despejo, ou se não, da barragem da tragédia que aconteceu lá no meio dos povos, porque até hoje ainda eles sofrem a consequência, né? Hoje eles têm câncer de colo, como que fala, colo do útero, eles sofreram várias violações de direitos humanos, assim, sabe? Para você entender, a mídia indígena ainda, ela tem um poder de alcance muito pouco, né? Ela tem um poder de alcance nos ambientalistas, ele tem um poder de alcance nessas pessoas que estão engajadas politicamente voltadas a temas de povos indígenas e diversidades. Por exemplo, se você for botar na TV futebol, tem muito mais alcance que o próprio nosso tema, por exemplo. Isso aqui, ó, é desde o começo o apagamento e que as pessoas indígenas sejam conhecidas como pessoas não gratas dentro do seu próprio território. Então, a partir do momento que até um cachorro é criado melhor que os próprios povos indígenas, como que você vai querer que a própria população brasileira compreenda, através da educação do Estado, que passou de geração para geração o conhecimento de que os povos indígenas são ruins, são preguiçosos, são sujos? Na verdade, são esses dois estereótipos, eu acho que sempre pegaram mais para os povos indígenas. O estereótipo de preguiçoso e sujo. Porque um preguiçoso não trabalha, né? Segundo eles. E o sujo você nunca vai tocar. Então, a partir do ponto que esse sujo tenta reclamar o direito deles e muitas das vezes fechar rodovias e cobrar pedágios por causa dessas rodovias, ele vai ser conhecido. Esses índios estão atrapalhando o progresso da sociedade brasileira. Mesmo eles não trabalhando. Porque no imaginário da sociedade não indígena do Brasil, ainda que o indígena recebe de fato o que o da aldeia fica falando, sabe? Que recebe uma bolsa FUNAI de 60 mil reais, deitado na rede, com um funil na boca, esperando a comida cair na boca. Aí eu volto... ia voltar lá no começo, para a questão da tecnologia. Não existe, até hoje,
uma tecnologia melhor conhecida como a dos povos indígenas. Podem inventar inteligência artificial, podem inventar todo tipo de conhecimento não indígena no mundo. Não sou eu que estou falando, são estudos que falam que todo lugar que o indígena mora é um território que está ali preservado, está ali sendo cuidado, porque ele sabe que depende daquela situação. Como que o indígena sobreviveu por tanto genocídio, ultrapassando várias gerações? Porque ele sabia fazer um cacuri, porque ele sabia fazer um matapi, porque ele desenvolveu um sistema de tecnologia para tirar extratos e bagaços da mandioca, por exemplo, para poder suprir essa necessidade básica e não depender, por exemplo, do arroz e do feijão. Então, aonde que esse índio sujo e preguiçoso é preguiçoso? Porque na minha comunidade, quando eu nasci dentro de uma família onde a minha avó Luzia Borges Costa, que era uma tuiuca, ela acordava 4h30 da manhã para fazer o mingau, 5 horas da manhã ela já queria que todos os filhos e netos tivessem acordado para tomar banho, porque se você não tomar banho e comer uma quiampira e você não tomar banho e tomar um mingau, aí sim você era considerado preguiçoso. E a partir disso, você ir para a roça, voltar antes do meio-dia ou 1h, porque quando a colonização escravizou os povos indígenas, eles falavam que era preguiçoso, porque o indígena não queria mais apanhar nem morrer sendo escravizado. E ele se revolta e começa a matar também todo mundo que estava escravizando ele. Ele começa a queimar também as pessoas que estão queimando. Ele começa a queimar os bandeiras, começa a queimar todo mundo. E a partir disso, o sistema colonial fala assim, ó, mas eles não querem trabalhar do jeito que a gente está mandando eles trabalhar, então eles são preguiçosos. A gente está dando roupa para eles, não querem usar roupa. Quem que é mais preguiçoso? O indígena que acorda desde cedo e já sabe todo um sistema de trâmites sociais desenvolvido por uma sociedade propriamente dita e organizada por ele mesmo, que fez ele sobreviver mais de 1.000 anos, 1.500 anos de sobrevivência ali? Ou uma pessoa que só sabe mandar, matar e explorar um território e não sabe replantar o território? Porque o ciclo de roça, segundo o próprio João Paulo Barreto, é um ciclo onde tem que respeitar, porque você não pode plantar na mesma roça mais de uma vez. Porque aí você mata o teu solo. O sistema de Coivara é isso. No sistema de Coivara, você plantar no solo uma vez, depois disso usar daquele espaço para poder manter a sua família, e depois disso você ir para outro espaço, esperar aproximadamente de 5 a 10 anos para você replantar naquele próprio território. E assim foi plantado a Amazônia brasileira, segundo, não meus dados, mas segundo o próprio dado desenvolvido pelas universidades e pelas academias brasileiras. Porque a Amazônia não é uma floresta que surgiu do nada, é uma floresta adubada, queimada e desenvolvida pelos povos indígenas daquela época. Então, para isso, a gente tem que realmente entender da onde que surge esses estigmas de preguiçoso, de sujo, e por que a sociedade brasileira marginaliza tanto os povos indígenas, né? Antes aqui é uma bolha ainda, né? Quando chegou em 2019 era pior aqui. Aqui a gente era popstar, gosto de falar isso. Aqui chegou a câmera do G1 da Globo, jornal da Record, Bandeirantes e tudo mais. Eu tava me sentindo o próprio Neymar da vida, assim, sabe? Porque era assim, ó, as pessoas gravando assim. Quem são eles? Como eles vivem? Onde eles moram? O que eles comem? Será que eles vão conseguir estudar? Tem uma matéria na Globo ali, só pesquisar no YouTube que vocês vão encontrar todas as reportagens que em 2019 aconteceram aqui na Unicamp. E essa geração que já está aqui, ela já não sofre muito isso. Ainda sofre, porque a universidade é meio ruim. Ainda sofre. Porque infelizmente a gente conseguiu se adaptar.
E a gente parou de reclamar e a gente, infelizmente, só aceitou agora. Porque quem é rebelde, na época dos bandeirantes, já era queimado. O indígena que se rebelava contra o Estado, ele era queimado vivo. E até por isso que deram o nome de Anhanguera para o cara que gostava de queimar os indígenas aqui no estado de São Paulo, né? Só para a gente compreender de como é ruim um estereótipo e o porquê que a gente foge de estereótipo. E hoje, como estudante de linguística que fez análise do discurso, estudou semiótica, fez pragmática, fez morfologia, eu fujo de estereótipos e quando eu falo para o meu povo e para os povos que existem no mundo, eu falo assim, ó, eu não sou indígena. Mas se vocês quiserem ser indígenas, vocês são indígenas. Porque para você ser indígena, basta se você autodeclarar segundo as Nações Unidas e os direitos dos povos indígenas. Mas eu não me considero tal. Mas, infelizmente, eu uso do termo para mim poder se afirmar como luta de território no meio dos mais de 300 povos indígenas, com mais de 200 línguas indígenas, para a gente lutar por direitos básicos. Território, direito de sobreviver e estudar e direito de estar na universidade. Porque sem esse termo, infelizmente, a gente não é nada, né? E o mais incrível, não foi os indígenas que escolheram esses termos. São os ocidentais que escolheram esses termos. E para você ser indígena, o que é mais pior, para finalizar essa conversa aqui, não é o indígena que fala que você é indígena. Você tem que assinar 4 assinaturas de lideranças em um papel desenvolvido pelo Estado e essas 4 pessoas têm que reconhecer que você faz parte desse ciclo social pertencente a esse povo. Olha que absurdo. Você tem que comprovar para o Estado que você faz parte de um povo e assinar um papel que o próprio Estado faz você assinar. Simplesmente para dizer que você é o que você é. Eu queria entender um pouquinho, que você falasse um pouquinho mais, aí depois a gente encerra, que já é 2 horas, o pessoal tem aula. Sobre a questão mais da linguística mesmo, trouxe curiosidade em relação a todas essas línguas, né, toda essa cultura. Como que a gente pode manter isso, mesmo num cenário aí, imaginando que daqui a alguns anos não vai sobreviver, mas o que vocês pensam assim, de passar para as novas gerações, até as gerações que não são dos povos de vocês, assim, que as outras pessoas aprendam, digamos, essas línguas, tenham esse interesse de divulgação, de perpetuação. Eu sei que você trabalha com isso e eu gostaria de saber um pouquinho mais o que você pensa da língua como a forma de manter a cultura também, né? Sim, isso é bem interessante porque eu tenho pesquisado métodos de como fazer a língua ultrapassar gerações, né? Porque para você apagar a memória, você apaga uma língua primeiro, né? Você faz ela acabar. O porquê que o português, por exemplo, ele é falado todos os dias e vai ultrapassar gerações, algumas gerações ainda. Porque uma geração muda de 10 em 10 anos, né? Vai ultrapassar algumas gerações. Porque ela é ensinada nas escolas todos os dias, ela é falada na universidade todos os dias, ela é falada na rua todos os dias, ela vira material didático para poder ser ultrapassado. O Estado traça uma linha de fomento para poder ser trabalhado. Então, tem toda uma rede de pessoas trabalhando para que o português ultrapasse gerações. O sistema financeiro virou português e assim por diante. Mas o português também vai morrer um dia. Como eu disse, né? O que domina uma sociedade, um povo, é o sistema de dominação cultural e financeiro mundial. Por exemplo, a gente já está com um pé no inglês e o outro no mandarim, né? E até por isso que a gente tem bibliografias em inglês, mas é porque ele tem uma dominação mundial.
Para você fazer a língua indígena ultrapassar gerações, primeiro você, por exemplo, desenvolveu uma escrita. Porque o conto da oralidade ela já morreu há muito tempo. Não é porque eu sou indígena que eu vou ter que aceitar que os povos indígenas são os seres da oralidade. Isso fez a gente ultrapassar várias gerações. Isso vale muito a pena ainda. A gente falar que a língua indígena é muito importante na oralidade. Mas se a gente não desenvolver escritas, se a gente não desenvolver programas para incentivar a futura geração a escrever essa língua, a falar e praticar, e não terem vergonha de falar essa língua, infelizmente a gente vai morrer. E para pior, se o Estado não fizer políticas práticas para as línguas indígenas, traçar realmente conceito para esses povos indígenas trabalharem segundo o seu modo de vida, aí sim vai ser pior. Como eu disse, né? Os dados são muito importantes para a gente traçar tudo isso, mas só os dados não salvam. Porque uma língua indígena, porque uma língua morta, ela é dados. Uma língua extinta não tem dados. Uma língua morta tem dados. Uma língua em sistema de vulnerabilidade, ela está em sistema de dados. Uma língua que tem dados e tem política, por exemplo, como o Guarani no Paraguai, se tornou políticas públicas dentro do seu próprio Estado, aí sim a gente tem uma solução para poder ultrapassar gerações, porque do sistema que está sendo ensinado hoje nas escolas indígenas, no Brasil como um todo, isso posso generalizar, é um sistema de bilíngue, onde a língua indígena ela é ensinada pelo menos 2 vezes por semana dentro de uma escola. E o resto é tudo em português. Então a gente compreende como que a língua funciona para poder dominar a outra. Nikan Piana e Tiana Bapalitina Nikamusé 6, 7, 8, 9, 10. Nikan só dinheiro por menos do consigo o agati. Vocês não entenderam nada, mas vocês entenderam o dinheiro. A mesma coisa que a gente faz aqui, ó. Hoje, eu vou entrar na minha rede social do Facebook, Instagram, e vou conversar com meus amigos e dialogar com eles sobre vários assuntos diferentes. A gente nem percebeu que uma língua estrangeira já entrou na nossa língua. E a partir do ponto que ela vai dominando uma língua, ela vai entrando devagar. Ó. Se eu não tenho nome para relógio, eu vou falar relógio. A minha outra geração vai compreender que ela tem que falar relógio, e a partir do ponto que os pais já tiveram influência desde no sistema colonial, eles vão começar a sentir vergonha da sua própria cultura, e é o que está acontecendo na minha região nesse exato momento. Os Baniwa estão melhor que nós. Os outros povos estão super vulneráveis ainda. Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, dado a hora, mas muito obrigada. Agradeço. Bom, agradeço eu pelo convite, viu?